Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para se refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado povo de Deus, estamos a encerrar o mês da Bíblia. E aqui a mesa da palavra é a realidade dentro da missa que Deus nos fala. É a receita de Deus para todos nós cristãos católicos. Para que nós observemos como que está a nossa caminhada diante de Deus. E hoje a palavra de Deus nos orienta para nós observarmos com muita cautela como nós estamos exercendo os nossos bens materiais. Então, na semana passada foi nesta mesma linha, mas Deus continua perguntando a nós: como está a nossa relação com os bens que nós temos? É lógico que todos nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, né? Porque tem que pagar contas, né? A gente precisa do dinheiro para comprar os mantimentos para casa. Precisamos do dinheiro para viajar, fazer um passeio em família, é óbvio. Mas, irmãos e irmãs, é necessário que nós vigiemos, porque se nós não observarmos com cautela as realidades materiais que nós temos, inclusive o dinheiro, estas realidades materiais podem nos afastar de Deus e nos levar para o tormento eterno. Eu já falei isso aqui numa homilia, mas torno a dizer, isso é muito bom para relembrar, para nós relembrarmos. A caminhada cristã, ela tem estas 3 realidades. Repetem comigo, bem forte. Supere o meu microfone, por favor. Fé.
Muito bom. Esperança. Caridade. Caridade e amor é a mesma coisa para o apóstolo Paulo, tá? Qual a finalidade da fé? Mas por que, aqui olha, a fé sempre nos coloca em pé para sermos firmes diante de todas as circunstâncias da vida, certo? Sim ou não? A esperança é um movimentar nosso, que Deus nos pede, olha, a fé levanta você, mas você não pode ficar parado, estagnado. Você tem que se movimentar. Mas por fim tem a caridade, que a finalidade da mesma é ajudar o próximo. Mas por que Paulo, atenção, olha que bonito, por que o apóstolo Paulo diz que a caridade é maior do que as duas virtudes anteriores, ou seja, a fé e a esperança? Preste bem atenção aqui, olha, porque a fé, ela é pessoal, é entre você e Deus, sim ou não? Se você tem fé, eu não posso pedir você um pouquinho de fé emprestado, porque a fé é sua, é entre você e Deus, é uma experiência minha e você não pode me pedir um pouquinho de fé emprestado. Por favor, não fui à missa hoje. Eu não fui à missa hoje, no 16º domingo do tempo comum, porque eu não tive tempo. Você poderia me prestar uma fé para mim? Aí no domingo que vem eu irei para a missa, aí eu vou buscar aumentar mais a minha fé, e aí eu devolverei para você a fé. Nina, não, isso não existe. Isso não existe. Fé é eu e Deus. Vamos lá? Isso, é sempre duas pessoas, você e Deus. É a experiência de você com Deus, beleza? A esperança também, olha que bonito. A esperança é uma experiência entre eu e Deus que faz eu movimentar. Agora a esperança é diferente. Por que o apóstolo Paulo vai dizer que a caridade é maior do que a fé e a esperança? Porque já não é mais dois. Embora Deus é o maior de todos, isso é óbvio, não podemos negar isso. Com a caridade não são mais dois, são quantos? Vamos lá? Olha, vocês são inteligentíssimos, vamos lá? São quantas pessoas? Agora são 3, vamos lá. Deus, vamos lá? Bem forte. Supere meu microfone, porque eu não quero que vocês dormem, viu? Se dormir na missa é complicado. Vamos lá. E o próximo, olha que bonito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a caridade é maior do que a fé e a esperança. Não significa que a fé e a esperança são desvalorizadas de jeito nenhum. Por que o apóstolo Paulo vai dizer que a caridade, amor, caridade ou caridade é maior do que a fé e a esperança? Porque agora são 3 pessoas. Deus, eu e o próximo. E pode acontecer você dizer assim, olha, eu não acredito em Deus não, mas eu ajudo o próximo, porque eu sou muito piedoso. Pode acontecer, mas isso não é uma caridade que vem de Deus. Talvez tem pessoas que vocês conhecem, que dizem que são ateias, não acreditam em Deus, são muito mais generosas do que vocês. Mas isso aí nós não podemos chamar de caridade. A caridade, ela tem essas 3 realidades aqui, Primeiro, e o outro. Porque quando eu ajudo o outro sem a orientação de Deus, torna-se uma realidade interesseira. Ok? Então não é caridade. Torna-se uma realidade interesseira. Vou dar para o outro porque talvez ele vai me ajudar depois. Eu vou te ajudar para que depois você me ajude. A caridade não é isso, né? Você tem que ajudar sem querer retorno, porque a orientação vem de Deus. Se a orientação vem de Deus, a mão amiga é a sua. Se a orientação vem de Deus e você ajuda por meio da sua mão amiga, você vai dar para o outro sem querer retorno. O evangelho de hoje, meu povo. Vamos para a primeira leitura. A primeira leitura está dizendo para nós, Amós está aborrecido, dizendo, dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas chiques, camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros de rebanho e novilhos do seu gado.
É óbvio que você tem o direito de ter o seu conforto, não há dúvida, sim ou não? Mas não queira endeusar estas realidades, porque isso pode causar consequência seríssima para a nossa partida para a realidade celeste. Então, Amós se entristece, porque naquela época, as pessoas que tinham, elas ali se banqueteavam, se esbanjavam do que tinham, sem preocupar com a caridade. Então, por que não tinha caridade? Porque não tinha Deus, né? Então é necessário, irmãos e irmãs, a gente vigiar para que aquilo que nós temos não ser Deus em nossas vidas, que as realidades materiais que nós temos jamais podem bloquear esta realidade entre você, eu e o outro. E se a gente busca esse ato de caridade, nós vamos rezar direitinho, como o salmista reza hoje. Olha, bendize minha alma e louva ao Senhor. Vamos lá? Bendize minha alma e louva ao... Olha, a minha alma está bendizendo e louvando o Senhor, porque eu sou uma pessoa útil. Além de eu ter esta experiência de Deus na minha vida, eu também quero ser reflexo de Deus para outra pessoa. Para outra pessoa. E o apóstolo Paulo continua dizendo para nós aqui, através da carta do mesmo a Timóteo: foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Foge dessas coisas que vão nos pervertendo na caminhada. Apeguemo-nos a Deus somente, e Ele nos livrará de todos os males. E o Evangelho, tristemente, mostra para nós duas cenas, né? Enquanto um rico e o pobre Lázaro. Na Bíblia é a única parábola que tem um nome, Lázaro. O rico não tem um nome. Então, olha que situação terrível. O rico se banqueteava, o grande Epulão, ele banqueteava despreocupadamente, sem preocupar com as pessoas que sofriam. Então, Lázaro chegou na casa desse rico, nem as migalhas podia comer, porque ele era tão guloso, miserável, que ele não importava com Lázaro. Enquanto Lázaro sofreu na terra, passou muita fome. O rico se banqueteava. Mas atenção, irmãos, olha aqui. Prestemos atenção, como eu falei para vocês, nesta realidade de caridade. É um grande meio que vai fazer com que você e eu, nós vamos para o céu. A caridade. Deus, eu e o outro, né? Mas às vezes você diz assim: olha, padre, mas é difícil a gente dar aí ajuda para esses vagabundos da vida, né? Por que não vai trabalhar? Lógico que Deus nos dá discernimento para vermos esta realidade. Mas se você é uma pessoa íntima de Deus, Deus te dá discernimento. Olha, essa pessoa aqui precisa. Essa aqui vai jogar fora a minha caridade. Embora se ela jogou fora, não tem nenhum problema, né? Só para contar uma história para vocês, um fato verídico. Quando eu era seminarista, todo final de semana eu vinha de seminário de Brasília para fazer estágio pastoral aqui, né? Aí eu estava a tirar a passagem, aí veio um moço e diz o seguinte: olha, você poderia me dar aí um dinheiro para eu tirar uma passagem, porque eu preciso ir embora para Formosa. Eu falei assim: gente boa, é o seguinte. Mas ele foi muito mais esperto do que eu. É por isso que a palavra diz, né? Os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Então eu comprei a passagem para ele, e ele com aquela maior alegria. Ele falou assim: eu vou pegar a passagem aqui, daqui a pouquinho eu vou pegar a lotação. Ele só esperou eu entrar no ônibus vindo aqui para Planaltina. Foi lá, revendeu a passagem. E quando o ônibus estava saindo, parece que ele estava me pirraçando, sabe? Embora ele não me viu. Comprou uma garrafa de cachaça, estava dançando, tomando, assim, meu Deus do céu. Mas eu cheguei aqui tão triste, sabe? Aí, por outro lado, diz assim: olha, ok, eu fiz a caridade.
Se ele desperdiçou, o problema dele. Isso pode acontecer, já aconteceu com vocês aqui, com certeza, muitos de vocês, que você fez a caridade em nome de Deus, Deus você e o outro, mas o outro não valorizou. Não se preocupe com isso, porque a Santa Teresa de Calcutá diz, quando você, é por isso que com a caridade ela tem que partir de 3, Deus, eu e o outro. E tanto que não é você e o outro. E Santa Teresa de Calcutá diz o seguinte, olha, quando você ajudar alguém, esta pessoa não te agradecer, jogar fora o que você ajudou, não se preocupe, porque em primeiro lugar o bem não foi entre você e ela. Olha o perigo, mas em primeiro lugar o bem foi entre você e verdadeira caridade. Que bonito isso. Então é necessário nós entendermos que a caridade não pode ser entre eu e o outro, porque se você ajuda o outro sem Deus, você vai decepcionar, vai ficar com raiva do outro. Isso vai ser uma ajuda interesseira. A caridade não. Embora o outro que você ajudou não valorizou, o exemplo que eu dei, e com certeza vocês que estão aqui têm muitos exemplos mais fortes do que este que eu contei aqui, mas não se preocupe. Se o bem foi entre você e Deus e o outro não valorizou, não se preocupe, porque foi válido. Quem não valorizou foi ele terá conta diante de Deus depois. Então veja só, de repente morre o pobre Lázaro, vai direto para o céu, para o seio de Abraão. E o rico vai para o tormento. Lembrando, olha aqui, vamos lá. A palavra de Deus deixa bem claro que existe um lugar bom, que é o céu. Diga bem forte, qual é o lugar bom? O lugar ruim qual é? Que muitas das vezes nós temos medo de dizer, mas existe inferno. Vamos lá? Céu, lugar bom. Inferno. Então existe um lugar bom. Qual o nome deste lugar? Existe um lugar ruim. Qual o nome deste lugar? Inferno. Existe. Então a palavra de Deus deixa bem clara para você e eu hoje. Se nós queremos ir para o céu, a caridade é uma das maiores pontes que fará com que você e eu nos encontramos a salvação. Enquanto o rico alegrava na terra, o pobre Lázaro passava fome. Aí lembrando que Deus prestará contas lá futuramente, quando nós partirmos daqui. Então uma realidade ruim, eterna, uma realidade boa, eterna. Aí a pergunta, será que eu estou sendo uma pessoa de coração aberto em exercer a caridade em prol do outro? Repito, terceira vez, a caridade será um dos meios, uma das pontes que fará com que a gente encontre a salvação. Aí depois que Lázaro está no céu e o rico no tormento, o tormento significa o que mesmo? Bem forte, vamos lá. Nós temos medo, mas existe, vamos lá. O tormento aqui significa o que mesmo? Inferno. Olha que situação terrível. Aí de repente o rico vai para o tormento eterno. De repente lá ele pede socorro para Abraão. Pai Abraão pede para Lázaro colocar pelo menos uma gotinha d'água na minha boca, porque eu estou nesse tormento terrível. E Abraão vai dizer, olha, mesmo se os daqui pudessem ir para lá, não poderia ir. E nem os daí poderão vir para cá. Então significa que existe o céu, a vida eterna. E existe o inferno, a morte eterna. Então não queiramos ficar com medo. Busquemos preparar. Encorajemo-nos e preparemos para encontrarmos o céu por meio da caridade, ajudando o pobre. Aí ele fica insistindo, né? Pai Abraão, aí ele percebe que não tem jeito. Aí ele vai dizer assim, olha, pai Abraão. Então, já que é assim, olha, presta atenção aqui, Alguém de vocês que já morreu, que está no céu, não perde a consciência, tá? Não perde a consciência. Lá ela está tendo consciência que deixou você aqui na terra. Quem está no inferno também não perde a consciência, é interessante. Tanto que depois do rico insistir para Abraão, ele diz o seguinte, olha, então já que é assim, pai Abraão, pede para alguém ir lá avisar meus 5 irmãos.
para eles não virem cair neste mesmo local que eu estou aqui, na eternidade. Qual o nome desse local mesmo? Inferno. Então quem está no inferno também não perde a consciência. Tem consciência que está sofrendo. E quem está no céu tem consciência que está na vida eterna. Não perde a consciência. Irmãos e irmãs, prestemos atenção aqui, olha. Se o rico, vamos aqui. Se o rico, presta atenção, olha o número, que número bonito aqui, ó. Quantos irmãos ainda lá na terra do rico? 5. Com o rico? Com Lázaro? Ó, se o rico tivesse aí, olha, ajudado Lázaro, ele tinha encontrado a perfeição. O número 7 significa perfeição. Olha que bonito, olha a teologia aqui, ó. Então 5 irmãos que ficaram na terra. Com o rico, 6. E com Lázaro, olha a perfeição. Olha a perfeição aí. Infelizmente não aconteceu a perfeição. Olha que coisa bonita. Se este rico, gente, isso é seríssimo, presta atenção. O bem que você faz aqui na terra vai ser reflexo para alguém que está ao seu lado fazer também. Então, se o rico tivesse feito bem, tinha sido um reflexo para os 5 irmãos que ficaram na terra. E assim completaria o número 7, o número da perfeição. Mas, infelizmente, ele não quis saber disso. Não quis saber de exercer a caridade. Queridos irmãos e irmãs, ao sairmos hoje dessa Santa Missa, olha aqui para mim, irmãos, é muito sério. Olha, repito, todos nós precisamos de uma realidade material para sobrevivermos. Todos nós podemos sim ter uma casa, dinheiro, um lugar bom, aconchegante para sobrevivermos. Mas não podemos ficar contentes enquanto vemos pessoas sofrendo ao nosso lado. É de doer o coração. Olha aqui para mim. Domingo que vem terá as eleições. Esses governos que nos representam, seja o prefeito, vereador, governador ou presidente, você pensa que essa galera fosse temente a Deus, teriam pessoas sofrendo? Se exercesse este ato de caridade, Deus, eles e o próximo, haveria fome? Não haveria, irmãos. Ao contrário, é interesseiro, né? Muitos deles, são poucos que não fazem isso, exercem a realidade que eu falei, né? Eu e o outro. É um amor interesseiro. Vou te visitar daqui com alegria, passando com carro de som em frente à tua casa. Espero só daqui a 4 anos, beleza? Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer esta realidade interesseira. Deus quer que nós busquemos a nossa salvação, íntimos dele, e também que nós abramos as nossas mãos para ajudar as pessoas que sofrem, sem querer um retorno. Isso não é caridade. Isso é uma realidade interesseira que Deus reprova. Portanto, irmãos e irmãs, ao sairmos hoje dessa Santa Missa, pense bem, não queira fechar o seu coração para alguém que precisa da sua ajuda. Olha aqui, não é só ajuda, porque a gente tem esse costume, né, de compreender que caridade é só você dar uma cesta básica. Não é só isso, irmãos e irmãs. Caridade também é você sair da sua casa e ir lá meditar a palavra de Deus com alguém que está sofrendo. Talvez é a pior fome. É você sair da sua casa e ir rezar o terço na casa de alguém. Quem busca fazer esse exercício aqui? Faz assim, missionário. Quem tem esse costume? Embora poucas pessoas. Então, exercer caridade não é somente eu dar um prato de comida. Exercer caridade também é eu ter a experiência do Deus vivo na minha vida e ir ao encontro do outro que precisa da palavra de Deus. Como estou dizendo, talvez a fome maior não é tanto a fome física, mas é a fome espiritual, a falta de Deus. É por isso que existem 2 tipos de obras de misericórdias. Obras de misericórdia corporal
que é você dar uma comida para a pessoa, uma cesta básica. E mais do que esta, a obra de misericórdia espiritual. A obra de misericórdia espiritual, quando você vai ao encontro do outro, fortalecendo o outro com a experiência que você tem do verdadeiro Deus na sua vida. Isso também é uma caridade. Eu tenho certeza, olha aqui para mim, eu tenho certeza aqui que muitos de vocês hoje, talvez alguns de vocês nem perceberam, presta atenção. Vocês levaram uma caridade hoje para alguém. Quem visitou a feira aqui, faz assim. A feira lá, a feira livre, é isso, né? Por favor, presta atenção. Quantas vezes você não já exerceu caridade ali? Não é dar dinheiro não é comprar coisa para a pessoa. Você chega assim, ei fulano, bate aqui ó, nas costas da pessoa. Ei fulano, como está você? Você sumiu, gente boa. De repente a pessoa assim, opa, pois é, sumi mesmo, mas estou bem. Quantos atos de caridade você não já fez cumprimentando a pessoa? Não precisou de dinheiro, não precisou dar comida. Porque muitas das vezes a pessoa não precisa, não é de comida, não é de dinheiro. Precisa de um aconchego, uma acolhida espiritual. E quantos de vocês aqui não fazem isso? Sem que você perceba. Mas é necessário fazermos isso. Então, ao sairmos desta missa, repito, tenhamos esta percepção. Senhor, ajudai-me exercer um ato de caridade para o outro. Às vezes você está na correria, aí a pessoa quer falar com você. Por favor, para um pouquinho. Ter paciência com o outro também é caridade. Às vezes o outro está ali no desespero e quer uma palavrinha sua e você, não, depois a gente conversa. Não, talvez o depois pode ser tarde, é hoje. Não faça amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é ato de caridade, urgente. Busque ajudar o outro nos momentos de dificuldades. Terceira vez, repito, quantos de vocês hoje não exerceram uma caridade para alguém que estava de cabisbaixo? Talvez você nem percebeu. Isso é caridade. Portanto, irmãos e irmãs, que a fé, a esperança e a caridade, principalmente a caridade, nos ajude a irmos para o céu. Mas primeiro nós temos que abrir as nossas mãos para ajudar o outro. Por isso cantemos, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e... Eu confio.